O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul informou que vai cumprir a determinação do Conselho Nacional de Justiça e identificar se há funcionários com as fichas sujas, ocupando cargos comissionados no Poder Judiciário. Proposta em março, a resolução foi aprovada na terça-feira por unanimidade entre os conselheiros do CNJ. Sobre esses e outros assuntos, eu converso agora com o presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, o desembargador Henrique Nelson Calandra. Bom dia, desembargador. Bom dia. Obrigado pela presença aqui no Bom Dia MS. Obrigado, Ginês. Vamos começar pela essa questão aí da lei da ficha suja, também para comissionados do Judiciário. Como o senhor avalia essa posição do CNJ? Nós, servidores públicos brasileiros, nós temos a obrigação de ter a ficha completamente limpa. Qualquer servidor público que viole a lei, e se ele for processado criminalmente, ele pode perder o cargo. Então, isso está na Constituição e nas leis do país. A resolução do CNJ apenas sublinha aquilo que já está na lei. Nós temos, por outro lado, a obrigação de acolher pessoas que foram condenadas. Tem a ficha suja, mas tem que ter uma oportunidade de trabalho. Então, para alguns cargos, nós temos obrigação de admitir. Então, essa resolução é muito boa, ela sublinha aquilo que está na lei. Nós, servidores públicos brasileiros, somos obrigados a ter ficha limpa. Quem tem ficha suja pode perder o cargo e ser demitido. Falando em ficha limpa, um outro assunto polêmico recente, que é a lei da transparência. Os tribunais de vários cantos do país, tribunais do trabalho, de justiça, eleitorais, discutindo se deve publicar o salário dos servidores, nominalmente ou não. A associação tem alguma posição diante desse assunto? Eu costumo dizer que eu vou morrer de teimosia, não vou morrer de nenhuma enfermidade comum, porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal já disse que tem que publicar nome e salário de todo mundo. Mas eu acho que, para o servidor público que vive apenas do salário que recebe, quando você publica o salário e todos os descontos, é a mesma coisa que quebrar o sigilo bancário. Então, o princípio da privacidade nos garante que nomes não sejam divulgados. Nomes são coisas particulares. O salário seria divulgado, os nomes não. O salário, sim, mas nome não. Quer dizer, o nome é uma coisa que diz respeito a cada pessoa. Teu nome, enquanto jornalista, não pode ser usado por ninguém que não seja você mesmo, ainda que você trabalhe para algum órgão público. Agora, o salário está ali para ser visto. Agora, órgãos de controle ou qualquer pessoa interessada que queira propor uma ação em relação a um salário exagerado, isso ela pode a repartição e esse valor pode ser divulgado. Agora, o que não é possível é fazer uma ferramenta de divulgação de particularidade de cada um. Aproveitando que o senhor está aqui... É um Big Brother aí. Big Brother do salário. Do salário, né? Doutor Henrique, a gente teve recentemente uma notícia em relação à lei que muda agora e altera alguns quesitos em relação à segurança dos magistrados, à segurança dos juízes. Né? Nós tivemos o caso há um ano da Patrícia Acioli, que foi assassinada. Enfim, esse é um exemplo. Né? Nós temos vários juízes ameaçados. Aqui em Mato Grosso do Sul temos casos de juízes que são constantemente monitorados para evitar qualquer problema. O que mudou nessa lei e que deve surtir efeito na segurança? A AMB se bate por uma lei que proteja o juiz e, protegendo o juiz, proteja a sociedade. Nós, há pouco, em São José dos Campos, uma pessoa entra armada dentro do fórum e mata o advogado da outra parte. Mas, como não tínhamos nem arma, nem possibilidade nenhuma de atuar naquele momento, o resultado é que perdemos a vida de um advogado que foi ali para exercer a sua posição, a sua profissão. A Lei 12.694, ela veio para criar colegiado para julgamento de organizações criminosas, para não acontecer o que aconteceu com o nosso colega de Goiânia, Paulo Augusto Moreira Lima, incomodado, exausto no trabalho, se afasta porque se sente ameaçado. Só para entender um pouquinho melhor sobre isso, esse colegiado, agora a nova regra é um caso complicado de organização criminosa, o juiz não decide sozinho, é um colegiado que decide. São vários juízes. Isto depende do Parlamento brasileiro criar essas varas. Não é que o tribunal vai passar a fazer isso automaticamente. Isso não está valendo ainda. Não está valendo. É o que se pede. Mas num caso como esse de Goiânia, do caso Cachoeira, eu acho que seria muito adequado que tivéssemos um julgamento colegiado em primeiro grau. O juiz não teria sofrido o constrangimento que sofreu a ponto de chegar a um nível de exaustão, de ter que sair de férias.
as férias depois de 14 meses trabalhando 14 horas por dia, afastar com a família do país para parar as ameaças e para ter um pouco de tranquilidade na sua vida. Vamos para Brasília agora. Hoje começa um julgamento histórico, né? Todos os magistrados, né? O STF vai começar a julgar a questão do mensalão. É um momento histórico na justiça brasileira. Como que o senhor avalia esse momento para o país, não só do ponto de vista de justiça, mas do ponto de vista de democracia, de um país que está tentando fazer justiça depois de tantos anos? Eu sou um juiz criminal, então eu posso te dizer, processo criminal é que nem parto de mulher grávida. Quando chega numa etapa, não tem como adiar. Então, chegou numa etapa que tem que ser julgado o processo que é chamado de mensalão. São 38 réus. Processo complexo porque é julgado no Supremo. O foro privilegiado, na realidade, é um grande desprivilégio. Se as pessoas fossem julgadas no primeiro grau, esse caso já estaria resolvido para a maior parte dos réus. Então, é um processo que correrá tranquilamente, eu acredito, na competência técnica do nosso Supremo Tribunal, e você, cidadão brasileiro, tem que acreditar que o nosso Supremo irá julgar com toda tranquilidade. Nós estamos discutindo isso de 21 a 23 de novembro. Nós vamos estar em Belém do Pará falando sobre o juiz como agente de transformação social. E é isso que está fazendo o Supremo. Tiramos os esqueletos do armário. Vamos ver aquilo que nos põe medo. Quem é culpado, quem é inocente. Houve crime, de fato? Essas pessoas têm que ser condenadas criminalmente? Então o Supremo vai dizer isso e a população brasileira vai poder ouvir e concluir. Agora, é um momento importante para a gente mudar alguns paradigmas. Vamos supor que algumas dessas pessoas sejam de fato condenadas, como muitos querem, tem a opinião popular que quer isso, e a gente mudar um pouco a história. O Brasil não é mais o Brasil da impunidade, o Brasil culpou alguns que precisavam ser culpados. É um momento importante para a justiça brasileira? Você imagina uma guerra nuclear onde você tem um bodoque, uma tiradeira de pedra para se defender de um míssil. As organizações criminosas são altamente sofisticadas. O nosso processo penal e o nosso Código Penal tem 70 anos, da década de 40. Então, é uma lei completamente desatualizada. O processo do mensalão, só para você saber, ele tem 260 mil páginas, sem índice. De sorte que a dificuldade para impor uma condenação a alguém será imenso. O esforço será gigantesco para não cometer uma injustiça, não errar no veredicto. Então é preciso que a população tenha tranquilidade, saiba que o Supremo não age por pressão. Nem julga com o coração, nem porque um dia foi advogado de alguém, falou com alguém, cumprimentou alguém numa festa social. É um julgamento técnico. Tem prova, condena. Não tem, absolve. E eu queria dizer que estou muito feliz de estar aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos estar em Dourados, reunindo a magistratura estadual com o Tribunal de Justiça para ir até a população nas escolas. Justiça vai à escola, conversar com os alunos na rede pública, inaugurar um novo prédio lá em Dourados para melhor servir a população e falar sobre os problemas da magistratura brasileira e da magistratura de Mato Grosso do Sul. Ok, eu conversei com o desembargador Henrique Nelson Calandra, que é presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Eu agradeço a presença do senhor, um bom dia. E dia 11 de agosto nós estaremos na Candelária celebrando a missa de 1 ano da nossa colega Patrícia Scioli, covardemente assassinada por uma organização criminosa. Ok, desembargador, obrigado pela presença. Só reforçando então, magistrados de todo o estado estarão reunidos em Dourados entre hoje e amanhã. Durante esse encontro, eles vão discutir temas como a relação com a imprensa, a saúde dos profissionais da categoria e também previdência.